O espaço aéreo e a arquitetura de segurança global entraram em estado de crise absoluta na madrugada de hoje, após a detecção de um ataque com mísseis balísticos intercontinentais à escala global. Às 3h47 da manhã, no fuso horário da costa leste dos Estados Unidos, o sistema de infravermelhos baseado no espaço, que constitui a constelação de satélites de alerta precoce norte-americana, detetou 50 assinaturas térmicas de lançamento simultâneas, a partir de múltiplas posições dispersas pelo território da Coreia do Norte. O alerta inicial foi transmitido ao Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, conhecido pela sigla NORAD, no prazo regulamentar de 90 segundos após a detecção inicial. O processo subsequente de avaliação e confirmação, que envolve o cruzamento de dados de satélite com o varrimento de radares terrestres para excluir falsos positivos, foi concluído em 4 minutos, confirmando de forma inequívoca que 50 mísseis intercontinentais do modelo Hwasong-17 se encontram em trajetórias ativas de voo. As projeções de trajetória computadas pelos sistemas de defesa indicam que os pontos de impacto estimados abrangem o território continental dos Estados Unidos, estendendo-se numa linha geográfica que vai de Seattle a Boston. Face à gravidade e à escala sem precedentes do ataque detetado, as autoridades militares agiram de imediato. Às 3h53 da manhã, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos transmitiu formalmente a notificação de lançamento ao presidente. Apenas 1 minuto depois, às 3h54 da manhã, o Comando Militar norte-americano elevou o estado de prontidão das Forças Armadas para a condição DEFCON 2. Esta medida coloca o país a apenas um passo da guerra nuclear total, representando o nível de alerta mais grave e consequente desde a crise dos mísseis de Cuba, ocorrida em outubro de 1962. O contexto estratégico desta crise bilateral transformou-se de imediato num cenário de confrontação multilateral, devido a uma transmissão simultânea efetuada pelo líder norte-coreano Kim Jong-un, através dos canais de comunicação estatais. A mensagem continha uma declaração de apenas 4 palavras que alterou por completo todas as premissas da dissuasão nuclear contemporânea. O Irão pediu-nos. Esta declaração, intercetada e parcialmente reconstruída pelos serviços de informação de sinais, confirma operacionalmente a existência de uma coligação de adversários disposta a utilizar armamento nuclear em benefício mútuo, quebrando o princípio de que as decisões de emprego destas armas dependem estritamente da defesa dos interesses vitais e soberanos do próprio Estado detentor do arsenal. O relatório técnico indica que o míssil Hwasong-17 possui um alcance demonstrado superior a 15.000 quilômetros, capacidade suficiente para atingir qualquer ponto do território continental norte-americano, podendo transportar uma ogiva pesada de grande rendimento ou uma configuração de múltiplos veículos de reentrada independentes. O núcleo dos acontecimentos desta madrugada concentra-se na capacidade técnica do ataque e na resposta militar imediata que está a ser executada pelas forças estratégicas. O modelo de míssil utilizado, o Hwasong-17, afasta-se das versões primitivas de engenharia balística anteriormente atribuídas à Coreia do Norte pelas análises ocidentais. Trata-se de um vetor de combustível líquido com capacidade de carga que permite alojar uma ogiva única, com uma potência estimada entre 200 e 500 quilotons, ou uma configuração de ogivas múltiplas independentes, designada pela sigla MRV, que pode transportar entre 3 e 5 veículos de reentrada por cada míssil. Caso a totalidade dos 50 vetores em voo esteja equipada com ogivas simples, o território norte-americano enfrenta 50 pontos de impacto fulminantes. Caso a configuração corresponda à estimativa conservadora de 3 ogivas múltiplas por vetor,
O número de alvos sob ameaça potencial de detonação eleva-se para 150. Os dados detalhados da trajetória inicial revelam um padrão de dispersão planeado e abrangente, distribuído por 6 categorias de alvos estratégicos no continente americano. Entre os pontos geográficos projetados, encontram-se as infraestruturas da Autoridade de Comando Nacional em Washington e arredores. Os campos de mísseis intercontinentais localizados nos estados de Montana, Dakota do Norte e Wyoming. As bases de submarinos estratégicos de Kings Bay e Bangor, bem como as bases de bombardeiros de Minot e Barksdale. A análise matemática indica que o ataque visa, igualmente, os centros de comando e controlo militar, incluindo as instalações do NORAD em Cheyenne Mountain, o Comando Estratégico em Offutt e o Comando do Indo-Pacífico em Camp Smith, além de portos navais de grande envergadura como Norfolk, Bremerton e Pearl Harbor, nós centrais da rede elétrica nacional e grandes centros industriais de produção militar. O sistema de defesa primário dos Estados Unidos para a fase intermédia de voo, o Ground-Based Mid-Course Defense, possui atualmente um inventário total de 44 interceptores terrestres, dos quais 40 se encontram posicionados em Fort Greely, no Alasca, e 4 na Base Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. O confronto matemático direto estabelece uma margem de interseção negativa, uma vez que existem apenas 44 vetores defensivos contra 50 projéteis ofensivos. De acordo com a doutrina militar padrão, a interseção eficaz de um único alvo exige o disparo coordenado de 2 a 4 interceptores para compensar as falhas de fiabilidade. A aplicação do rácio mínimo de 2 interceptores por alvo dita que o inventário disponível apenas consegue cobrir 22 mísseis inimigos, deixando, mesmo num cenário de eficácia máxima teórica de 100% dos sistemas defensivos, 28 mísseis sem qualquer oposição até ao solo. Os dados históricos de testes controlados deste sistema registram uma taxa de sucesso de aproximadamente 55%, valor que analistas independentes apontam como significativamente menor em condições de combate real, devido à presença de contramedidas e engodos térmicos acoplados aos mísseis Hwasong-17. Sob as ordens estritas decorrentes da ativação do estado DEFCON 2, as forças nucleares norte-americanas iniciaram procedimentos de emergência para garantir a sobrevivência das capacidades de retaliação perante o impacto iminente. A totalidade da frota de bombardeiros estratégicos B-52H recebeu ordens de descolagem imediata a partir das bases de Minot e Barksdale, encontrando-se já em espaço aéreo seguro para evitar a destruição dos aparelhos nas pistas de pouso. No setor marítimo, os submarinos de mísseis balísticos que se encontram em patrulha oceânica oculta foram colocados em postura de pré-autorização de lançamento, com os alvos operacionais introduzidos nos sistemas e as tripulações em postos de combate, reduzindo o tempo de reação técnica para um intervalo de 90 segundos, caso seja recebida a ordem presidencial. Nos silos terrestres que abrigam os 400 mísseis Minuteman III, as equipas de operação ativaram os interruptores de capacitação e atualizam as soluções de tiro em tempo real, enquanto a Autoridade de Comando Nacional e a equipa presidencial avaliam a aplicação da doutrina de lançamento sob aviso, que autoriza o disparo dos mísseis terrestres antes que as ogivas inimigas atinjam e destruam as estruturas operacionais do país. As consequências geopolíticas da declaração emitida pela Coreia do Norte alteram profundamente os alicerces teóricos da dissuasão nuclear que garantiram a estabilidade global nas últimas 8 décadas. A revelação de que o ataque foi executado a pedido do Irão anula o princípio basilar de que o emprego de armamento estratégico constitui uma decisão soberana e exclusiva de um Estado em defesa do seu próprio território, onde os custos de uma retaliação imediata recaem diretamente sobre o decisor.
Ao operar como um prestador de serviços nucleares para um membro da sua coligação, o regime de Pyongyang assume o impacto da resposta militar norte-americana, permitindo que o Estado solicitante, neste caso o Irão, fique posicionado fora do raio de destruição imediata da primeira vaga de retaliação. Esta assimetria introduz um incentivo sem precedentes para conflitos nucleares por procuração, onde as potências nucleares passam a ter de dissuadir não apenas os detentores diretos dos arsenais, mas toda uma rede de parceiros econômicos e militares que possam requisitar o seu uso. Nas capitais das principais potências mundiais, as próximas decisões governamentais determinam a extensão e o desfecho da crise. Em Moscovo, o Comando Militar da Federação Russa acompanha os acontecimentos com as suas próprias forças estratégicas em estado de prontidão elevada, equivalente ao nível de alerta implementado pelas forças ocidentais. A diplomacia russa enfrenta o desafio de gerir a escalada de um conflito cujo mecanismo de decisão multilateral escapou ao controle individual dos membros da coligação, sabendo que a escala da resposta norte-americana poderá alargar-se ao território iraniano e desencadear um intercâmbio nuclear generalizado. Em Pequim, a situação assume uma urgência máxima devido à proximidade geográfica, uma vez que qualquer retaliação militar contra a Coreia do Norte, mesmo que executada por meios convencionais, à escala exigida por 50 mísseis intercontinentais, resultará em contaminação radiológica e fluxos humanitários massivos diretamente na fronteira nordeste da China. Os canais de comunicação direta entre Pequim e Washington registram o tráfego diplomático mais crítico desde o fim da Guerra Fria, numa tentativa de delimitar o alcance geográfico das respostas militares nas próximas horas. No plano interno e civil, o decurso do tempo de aproximação dos vetores balísticos coloca as autoridades civis perante decisões operacionais extremas. Atendendo a que os sistemas de alerta público e de notificação de emergência para a população civil não foram acionados nas principais metrópoles visadas pelo plano de alvos, a janela de oportunidade para a organização de abrigos ou evacuações reduziu-se ao mínimo técnico. Os centros de decisão política avaliam se a emissão de um aviso com a antecedência restante compensa o pânico social generalizado que seria gerado nas vias de comunicação e centros urbanos. O desfecho desta crise militar, sem precedentes na história moderna, fica dependente da capacidade de gestão de pressão dos comandos centrais e da definição de novas estratégias de sobrevivência institucional perante a confirmação prática de que os mecanismos tradicionais de segurança internacional foram formalmente substituídos por uma nova arquitetura de confrontação global. Se considera crucial o acompanhamento detalhado desta análise factual e rigorosa dos acontecimentos em curso, subscreva este canal para atualizações contínuas sobre o